Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aroma com Terapia. No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre as diferenças da laranja doce e do óleo essencial de bergamota nos cuidados das crianças com TDAH. Sabe que eu escuto muito as pessoas dizendo que não existe tanta diferença, que você pode escolher tanto a laranja doce como a bergamota para cuidar de coisas muito parecidas dentro da aromaterapia. Mas será mesmo que tanto faz como tanto fez? Qualquer um dos dois serve para cuidar daquilo que meu filho precisa? Bom, começo esse vídeo com um grande depende, né? Depende do quê? Depende daquilo que você quer cuidar nessa criança. Vou começar aqui trazendo um exemplo do óleo essencial de laranja doce. A laranja doce, na sua composição química, tem majoritariamente um princípio ativo chamado de limoneno. O limoneno exerce mecanismos farmacológicos complexos, ele atua em diversos tipos de receptores e modula diversas funções fisifarmacológicas dentro do nosso corpo. Mas eu vou focar aqui em uma questão específica para os dois óleos, para ficar claro como que a gente pode olhar para esses dois óleos. Bom, baseado então naquilo que eu quero cuidar, o limoneno ele pode ser muito, mas muito efetivo quando se fala de humor, de trazer uma tranquilidade, um relaxamento. Então, o óleo essencial de laranja doce, ele pode trazer essas qualidades, né, para o seu filho. Então, ele pode trazer aí um relaxamento, tem uma ação antidepressiva, uma ação tranquilizante e sedativa, mas uma ação antidepressiva diferente da ação da bergamota, certo? O limoneno atua, então, modulando a serotonina no sistema nervoso central. Por isso que a laranja doce é conhecida como o óleo da alegria, porque a serotonina é aí o neurotransmissor da alegria. É ele que faz com que nós ficamos mais contentes, que vejamos a vida com mais criatividade e com alegria. Então, ele pode sim ser utilizado para trazer aquele aspecto de mais tranquilidade e alegria para as ações do dia a dia. Pode ser utilizado como um tranquilizante, um relaxante muscular para aquele dia intenso que a criança tem, cheio de atividade, que precisa chegar no final do dia e trazer um relaxamento. A laranja doce é ótima. Ela pode também ser utilizada para estimular o apetite das nossas crianças com TDAH, por exemplo, que sofrem aí na hora de comer, principalmente aquelas que fazem uso de medicamentos que promovem uma ação anoréxica, ou seja, que diminuem a fome. Então, a laranja doce pode sim ser um bom estímulo para melhorar o apetite das crianças com TDAH. Além disso, ela também auxilia na regulação do sono, tá? Estimula o contato, o vocabulário, né? Estimula a intenção da fala, ou seja, aquelas crianças que têm dificuldade de socialização ou que têm dificuldade em falar mesmo, em iniciar a fala, a laranja doce é boa para estimular tanto esse processo, né, de comunicação, digamos assim. Então, a laranja é um óleo que traz aí esse processo de comunicação, tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal para aquelas crianças que ainda não falam, mas que conseguem se expressar, melhorando essa expressão e o convívio que essa criança tem com a sociedade à sua volta. Além disso, uma coisa que eu gosto muito da laranja doce e que eu já usei muito aqui em casa é que o óleo essencial de laranja doce prolonga o sono. Sabe aquela criança com TDAH que é bem agitada e que acorda muito cedo? Pois é, aqui em casa eu tenho um exemplo dessa criança, né? O meu filho sempre acorda muito, muito cedo. E quando eu preciso que ele durma um pouco mais, ou que ele precise descansar um pouco mais, eu uso o óleo essencial de laranja doce para prolongar o tempo de sono, fazendo com que ele durma, às vezes até algumas horas a mais pela manhã, por exemplo. Então, essas seriam algumas indicações do óleo essencial de laranja doce. E quando a gente olha para a bergamota, o que a gente pode enxergar?
Na bergamota eu também tenho cerca de 40 até 60% do linalol, que é o mesmo princípio ativo do linalol, desculpa, do limoneno, que é o mesmo princípio ativo que eu encontro na laranja, mas tenho também linalol e acetato de linalila. O linalol, ele também modula o humor. Ele atua reduzindo os níveis de glutamato, então atua sobre receptores de glutamato, fazendo com que a excitabilidade do sistema nervoso central diminua. O acetato de linalila também tem essa função de trazer um processo de tranquilidade. Por isso, a bergamota tem uma ação muito mais antidepressiva do que a laranja, pela combinação desses princípios ativos que estão em grande quantidade na sua composição química. Além disso, o óleo essencial de bergamota pode ser utilizado, assim como o de laranja, para estimular ali a criatividade, mas aqui é uma criatividade baseada na segurança. Então, a criança fica mais segura de expor as suas ideias, a criança fica mais segura de se colocar à frente às atividades e ela age ou consegue lidar muito melhor com aqueles problemas relacionados a fracassos nas atividades escolares, que é bem comum em crianças com TDAH. Então, o óleo essencial de bergamota pode trazer ali um processo de aceitação, de que ela não precisa conseguir fazer tudo igual aos outros e que ela tem o seu tempo para seguir, mas ela é segura para fazer aquela atividade dar certo, né? E lidar com as pequenas consequências de uma não realização junto com com o outro todo, certo? Então, a bergamota é muito importante com relação a isso. Então, ela traz segurança, confiança, tanto para crianças que tenham uma timidez, como para as nossas crianças que têm TDAH e que precisam saber colocar as suas ideias e aceitar que nem sempre as ideias são iguais às dos outros, né? Então, olha como aqui, se a gente olhar para o óleo essencial, eu consigo cuidar de coisas diferentes, que são necessidades muitas vezes trazidas das nossas crianças com TDAH em momentos diferentes. Eu posso utilizar tanto o óleo essencial de laranja quanto o óleo essencial de bergamota para cuidar de coisas que até são parecidas, mas na verdade, no contexto geral, são bem diferentes. Eu trouxe que o óleo essencial de laranja doce, por exemplo, estimula o apetite. Já o de bergamota, ele equilibra o apetite. Camila, o que isso quer dizer? Quer dizer que se essa criança precisa comer, ou o corpo dela está pedindo comida, a bergamota vai abrir o apetite. Se essa criança tem uma compulsão alimentar, o que também é comum em crianças com TDAH, a bergamota vai fazer com que ela entenda que ela não precisa comer tanto, trazendo um processo de equilíbrio. Então, a bergamota é excelente, tanto equilibrador emocional, também como equilibra ali o nosso trato digestivo, fazendo com que a ingestão de alimentos seja também controlada, viu? Eu queria trazer esse vídeo para deixar claro as diferenças na prática do uso desses dois óleos em um único ponto, que é aqui a relação entre a ansiedade, a depressão, que é bem comum nas nossas crianças com TDAH, e como que isso se mostra para as nossas crianças na prática do nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de comentar, de curtir o canal, de se inscrever e de ativar as notificações para ser lembrado dos novos vídeos que eu posto aqui semanalmente, certo? Então, um grande beijo. A gente se vê em breve em um próximo vídeo.